paz do Senhor, meus queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição 12, com o seguinte tema: a reconciliação de Jacó com Esaú. Quando Jacó foi informado que Esaú, seu irmão, vinha ao seu encontro com 400 homens, seu coração estremeceu. Ele temia que o ódio de seu irmão o impelisse a matá-lo juntamente com a sua família. Já haviam se passado mais de 20 anos desde que Jacó fugiu de casa e da presença de Esaú, e ninguém podia garantir que Esaú iria poupá-lo. Movido por grande medo, Jacó orou ao Senhor: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo, porque com o meu cajado passei este Jordão e agora me tornei em dois bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo, para que porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. Depois disso, Jacó passou pelo val de Jaboque e teve o seu encontro com Esaú. Ponto de número 1. Irmãos em conflito. Jacó. Observando o personagem central da narrativa bíblica, notamos que Jacó passou por uma profunda transformação espiritual a partir de seu encontro com Deus no Val de Jaboque. O episódio aconteceu num momento de profunda crise emocional e espiritual. Ao se encontrar com Deus, Jacó também se encontrou consigo mesmo. Jacó compreendeu que a sua vida e o seu sucesso dependiam completamente de Deus. Ainda hoje, muitos ainda não sabem que tudo que temos e somos vem do Senhor. Só compreenderemos a profundidade da ação divina se formos iluminados pelo Espírito Santo. Hoje não lutamos fisicamente com o anjo do Senhor, mas devemos lutar espiritualmente por meio da oração persistente, do jejum e da adoração. Não estamos falando de uma experiência religiosa de cura física ou de alegria momentânea, mas sim de uma experiência espiritual que muda o caráter e altera a trajetória da vida para sempre. Paulo entendia que essa compreensão espiritual dependia totalmente da intervenção divina. Ele disse: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, aos Efésios 1, 16 a 20. O espírito de sabedoria e revelação é o que mais precisamos hoje na igreja. Esaú. Esaú foi o tipo do crente superficial que defende o seu ego, mas despreza o dom de Deus. Ao que parece, Deus não somente transformou Jacó, mas, com o passar dos anos, trabalhou também no coração de Esaú. Transformar o ser humano é algo que somente Deus pode fazer. Somente o cristianismo possui o milagre do novo nascimento. A religião não pode fazer. Sabemos que Esaú trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Jacó não o enganou, apenas negociou com ele. Esaú aceitou as condições do negócio conscientemente. Depois de compreender o erro que cometera, demonstrou intenso ódio e desejo de vingança, porém não demonstrou nenhuma atitude de tristeza pelas suas escolhas pecaminosas, conforme lemos. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Hebreus 12, 16, 17. Esaú enfrentou as difíceis consequências de suas escolhas equivocadas. Agora, porém, vemos um Esaú reagindo de forma pacífica. Isso só pode ser interpretado como um milagre da graça de Deus em seu coração. Raquel. Levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú,
e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Léia e Raquel e as duas servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e a Léia e a seus filhos atrás, porém a Raquel e José, os derradeiros. É significativo que Jacó tenha colocado as servas e seus filhos à frente, depois Léia, seus filhos, e por último Raquel e José. Sua tentativa de proteger Raquel e José certamente causava ciúmes e divisões dentro de seu clã. A sua preferência demonstra que a sua atitude ainda precisava ser corrigida para benefício da unidade de sua família. Toda forma de predileção deve ser evitada na construção de uma família funcional e totalmente ajustada. Ponto de número 2. O encontro entre Jacó e Esaú. Deus entra em ação. E ele mesmo passou adiante deles, inclinou-se à terra 7 vezes até que chegou a seu irmão. Quando Jacó viu o rosto de Esaú, deixou sua família para trás e tomou a iniciativa de ir ao seu encontro. E inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou na presença de seu irmão. Àquela altura, Deus entrou em cena mediante a humildade de Jacó. A humildade tem o poder para dissipar a ira e nos conceder a paz, vitória, descanso. Por isso Jesus nos convida a aprendermos com ele, que é manso e humilde de coração. Esaú abraça e beija Jacó. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou, e choraram. Gênesis 33, 4. Esse é o quadro mais lindo da história de Esaú e Jacó. Não há dúvida de que a reconciliação é um milagre de Deus. E é muito emocionante imaginar que naquele momento o Espírito Santo fez os dois irmãos voltarem aos tempos de suas infâncias, quando inocentemente brincavam juntos como duas crianças felizes. Somente Deus pode promover tão grande reconciliação, pois, segundo Salomão, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio, Provérbios 18, 19. Sabemos também que esse episódio nos faz lembrar de que fomos reconciliados com Deus mediante a obra de Cristo no Calvário, como lemos. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades, aos Efésios 2, 13 e 16. O perdão verdadeiro. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Marcos 11, 25. A reconciliação de Esaú e Jacó nos oferece o sublime modelo de um dos mais importantes princípios espirituais, o princípio do perdão e da misericórdia. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa no juízo. Tiago 2,13. Não temos dúvidas de que Deus moveu-se entre os dois irmãos. O inimigo tinha tramado a morte de Jacó, a fim de que a promessa de Deus não tivesse o seu livre curso. Porém, Satanás foi derrotado por aquele abraço, por aquele beijo e por aquelas lágrimas. Houve vitória no reino de Deus e o nome do Senhor foi glorificado. Quantos irmãos hoje carregam mágoas no coração? Como seria precioso se todos os crentes deixassem ser tocados pelo dom gracioso do Senhor. Desejamos que todos que se sentem ofendidos comecem a pensar na possibilidade de liberar o perdão. Oramos também a fim de que todos os ofensores peçam perdão pelos seus erros e injustiças. Se o cristão permanecer endurecido, isto poderá causar-lhe a perda da alegria, da paz e até mesmo da salvação. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirado de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo, aos Efésios 4, 31 e 32. Ponto de número 3, a família de Jacó segue seu caminho. Os irmãos se separam. Depois do encontro e do perdão entre os irmãos, Esaú voltou para Seir, e Jacó foi para a cidade de Sucote, que significa abrigo, e estabeleceu a sua casa ali, Gênesis 33, 16.
Depois da reconciliação, podemos seguir caminhos diferentes. O importante é continuar conservando os vínculos do amor e da comunhão. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aos Efésios 4, de 1 a 3. Jacó não retorna para a casa de seu pai. Deus havia ordenado que Jacó retornasse à sua parentela. Ele, porém, foi habitar em Sucote, próximo a Siquém. Sua decisão e escolha teria consequências ruins que mais tarde seriam reveladas. É melhor obedecer ao Senhor em tudo o que Ele nos ordena, pois Ele é onisciente e conhece todas as coisas. Jacó levanta um altar ao Senhor. E chegou Jacó, salvo a cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e fez o seu assento diante da cidade. E comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda, da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Gênesis 33, 18 a 20. Enquanto Jacó habitava próximo a Siquém, levantou então um altar ao Senhor. Isso foi louvável. Jacó chamou aquele altar de Deus, o Deus de Israel. O exemplo de Abraão, de Isaac, era seguido também por Jacó. Além do sentido literal da adoração, os altares dos patriarcas apontavam para o simbolismo do testemunho, da fé monoteísta, que acreditava no Deus único e verdadeiro. Infelizmente, hoje, muitos que se dizem cristãos não demonstram nenhum sinal visível de sua fé em Deus. Se acham associados aos ímpios em suas diversões e modo de vida. Encontramos poucos edificadores de altares em nossos dias. Mais tarde, depois do trágico incidente que envolveu sua filha Diná, Deus ordenou que Jacó subisse a Betel, conforme lemos. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faz-lhe um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Gênesis 35, 1. A essa altura, Jacó percebeu que a sua família havia decaído espiritualmente, por isso insistiu com todos de sua casa, dizendo: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes, levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho mandado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e arrecadas que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Gênesis 35, 2 a 4. A atitude de renovação espiritual de Jacó permitiu-lhe vivenciar mais uma vez a presença, a proteção e a revelação de Deus. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à Luz, que está na terra de Canaã. Esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia, e edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia diante da face de seu irmão. Gênesis 35, de 5 a 7. Glória a Deus. Vamos para a conclusão. As famílias de Abraão, Isaque e Jacó tiveram o grande privilégio de serem escolhidas por Deus. Entretanto, enfrentaram muitos desafios e dificuldades. Houve conflitos internos e externos, invejas, ódios e disputas. Satanás procurou explorar esses sentimentos negativos, estimulando as contendas, os conflitos, vinganças, para impedir o plano de Deus. Entretanto, o Senhor o sustentou, garantindo que a sua vontade soberana prevalecesse, a despeito da fraqueza humana. Amém, e glórias a Deus por isso. Chegamos à conclusão. Um breve comentário, mas fica aqui a nossa colaboração para os nossos professores, para todas as escolas dominicais, para que Deus abençoe todos que estão aprendendo a palavra do Senhor ao redor do mundo, em todo o nosso país. Deus seja louvado no esforço e na dedicação de todos. Vamos agradecer a Deus com uma oração. Onde você estiver, pare um minuto, vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, Deus vivo, Deus poderoso, louvamos o teu nome, Senhor, por mais esta lição que nos faz ver a beleza, a sublimidade do perdão, da reconciliação, do amor verdadeiro, das lágrimas e do abraço fraterno.
Obrigado, Senhor, que esse espírito de reconciliação caia sobre a igreja e não haja nenhum irmão triste, magoado ou ofendido contra o outro. Que o espírito de paz, de reconciliação, possa tomar posse do coração e da mente dos seus filhos. Que as igrejas sejam abençoadas, as famílias sejam grandiosamente unidas pelo amor de Deus. O Senhor possa estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esta é a nossa oração, nosso pedido e a nossa gratidão, em nome de Jesus Cristo, hoje e para sempre. Amém e amém.